Virginia Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre a dificuldade que nós estamos tendo na pandemia, tanto com o distanciamento, o isolamento social e com a falta da escola. Então, assim, para as crianças neurotípicas, essa situação já é difícil e complicada. Mas para as crianças portadoras do transtorno do espectro autista, é terrível, porque tudo que a pandemia nos pede é o contrário do que nós desejamos durante o tratamento. Nós desejamos contato, socialização, novas experiências, convívio, tudo que a pandemia não nos permite. Então, eu vim aqui para dar algumas dicas de coisas que vocês podem fazer em casa. Não estou colocando essas coisas como sendo no lugar das terapias. Você nunca vai conseguir fazer o que um terapeuta faz. Mas é para trabalhar algumas coisas que você pode trabalhar em casa, nas crianças com TEA. E que às vezes você não faz apenas por não saber. Então são pequenas dicas. Uma das coisas mais importantes e que são mais fáceis de você trabalhar é a coordenação motora. A criança com TEA, ela precisa trabalhar a coordenação motora dela como uma criança neurotípica. Porém, muitas delas têm dificuldade pelo pegar, pelo próprio tato, pela sensibilidade diferenciada. Eles não pegam corretamente, não aceitam o lápis corretamente. Então, acaba que para você conseguir uma coordenação motora, você precisa pegar o lápis corretamente para pintar muito, para depois você ter habilidade para o desenho livre, para depois você estar pronto para a escrita. E fica difícil trabalhar, porque a criança não quer, parece que ela pega muito suavemente o lápis, ela não vê interesse, ela larga facilmente. E isso acontece muito pelo próprio tato das mãos. Então, existem coisas simples que vocês podem trabalhar para que vocês, quando voltem às terapias, quando voltem às escolas, você não ficou parado. Você teve pequenos ganhos, mas houve algum ganho. Então, existem coisas simples. Primeira coisa, simples, que eu peço assim, com folhas de jornal. Pegar uma folha de jornal, amassar para fazer uma bolinha de papel. Quando você amassa para fazer uma bolinha de papel redondinha, você está mexendo com a mão, com um objetivo e melhorando sua coordenação motora. E é um papel que seja assim, de baixo custo, ainda quem encontra jornal, né? Que é difícil da gente encontrar, hoje em dia ninguém mais compra jornal, mas ainda existem. Então você encontra jornal velho em locais que você encontra que eles até doam jornais velhos. Então esses jornais ou um papel de baixo valor, para que eles façam essas bolinhas. Essas bolinhas, depois de feitas, você pode dar um objetivo nelas. Tipo com um cesto, você fazer um arremesso. É importante você fazer uma marcação, uma regra, que ele tem que jogar dessa distância, porque ele vai querer jogar de outra distância e você puxa ele para aquela distância. Isso vai dar a ele começo de sentido de regra, que ele vai usar para outras coisas nas terapias. Então, é sempre importante para você ter um trabalho que é lúdico, mas ao mesmo tempo pode ser pedagógico, pode ser terapêutico, que você coloque uma regra. Então, o local da onde lançar essa bolinha é a sua regra. Coisas que você pode fazer é envolver o lápis de cor com várias texturas, para poder encontrar qual é a textura que ele aceita melhor. A gente passa cola e passa um barbante nos lápis, ou passa papel de veludo, papel lixa, ou então você passa algodão, e ele vai pegar, e aí quando ele pega no lápis tem outra sensação na mão, e ele vai escolhendo, ele vai experimentando, e sempre vai encontrar um modelo que ele aceita melhor. E essa é a sua dica para você usar mais o que ele aceita melhor.
porque ele precisa usar o lápis, para a partir do lápis ele conseguir desenvolver a coordenação motora. Brincadeiras podem ser usadas de forma lúdica e podem ser terapêuticas, quando a família consegue entender o processo. Cada vez que ele vai fazer, por exemplo, nesse exemplo da bolinha no cesto, se ele começa a querer acertar essa bolinha no cesto e ele parar milésimos de segundo para ele colocar essa bolinha no cesto, com o passar do tempo, ele vai parando e vai começando a ter um pequeno foco na concentração do objetivo. Qual é o objetivo da brincadeira? Então, trabalhar a coordenação, fazer com que a criança pegue nas coisas com texturas diferentes, para que ele possa, pegando, ele vai começando a aceitar essa textura na sua mão. A areia, muitas crianças têm horror a pegar a areia, horror a pegar os alimentos. A fruta, ele não pega, doutora, mas é importante que ele pegue, que você coloque a banana num pratinho e bote a mão dele para ele pegar. No começo, doutora, parece que ele tem nojo. E parece mesmo que ele tem nojo, mas ele está explorando aquela textura. E é uma textura que para ele não é agradável, mas que ele vai precisar, principalmente para ele conseguir melhorar os alimentos que ele aceita, ele precisa explorar esses alimentos. E ele explora pela mão. Ele explora pela mão os alimentos, para depois, com a mão melada, às vezes passar a mão na boca. Mas existe uma resistência muito grande. Se fosse fácil, não precisava ser trabalhada. Então, as crianças com TEA estão passando por momentos muito difíceis, com a ausência da escola e com todas essas regras que vão contra o seu tratamento. O que os pais podem fazer é estarem um pouco antenados de coisas banais, simples, de dentro de casa, que podem ser usadas para melhorar as habilidades, porque mesmo que o processo não esteja ocorrendo da forma que deveria, é importante que o processo continue. O processo não tenha uma interrupção. E para isso eu preciso, principalmente, da atenção, que é ele conseguir entender o objetivo de uma brincadeira, qual é o objetivo. Comecem com brincadeiras simples, é claro. E a outra coisa é a coordenação motora. Então essas duas coisas dá para se fazer em casa. Então são coisas que não estou colocando no lugar de terapias. Eu estou querendo dar algumas sugestões que vocês possam fazer em casa neste momento de maior isolamento e maior confinamento domiciliar e às vezes com a suspensão das terapias. Por causa de em várias regiões do país nós estamos em lockdown e com isso as terapias foram suspensas e as escolas foram suspensas. E as aulas online para criança com TEA não existem grande aproveitamento, já que não existe formato de inclusão. É muito complicado você colocar a criança com o distanciamento da câmera, que a própria câmera nos dá, fazer com que ela consiga entender o que as pessoas estão falando do outro lado da câmera. Então, por isso, as coisas vivenciadas podem ser mais atraentes e podem te dar ganhos que vão ser bons e aproveitados no retorno às aulas e no retorno às terapias. Espero que você tenha gostado, tenha sido válido. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, aciona o sininho para que você saiba sobre novos vídeos. Um beijo.